Bom, pessoal, vamos começar. Vou começar aqui a nossa live de hoje. Eu não sei, eu falo bom dia, eu falo boa tarde, eu falo boa noite. Acho que eu chego já falando boa noite, né? São 6 horas agora e a gente vai passar aqui as próximas 2 horas falando um pouco sobre conteúdos do Enem. Porém, estamos trabalhando aqui com temáticas específicas que são mais recorrentes na prova de Ciências da Natureza. Eu montei esse aulão aqui para ele durar 2 horas, lembrando que todos os participantes aqui que são pagantes têm acesso aos vídeos desse aulão para poder reassistir ele depois no grupo do Telegram, no nosso grupo fechado de Telegram. Lembrando que esse aulão ainda concede para todo mundo que participa aqui direito a assistir os outros aulões que já aconteceu. O valor é um valor módico, a ideia é realmente fazer isso aqui valer um preço baixinho, então a conversa aqui é de R$ 10. Sim, é R$ 10. As nossas 2 horas que a gente vai passar aqui falando sobre Enem, dando dicas, resolvendo exercícios. Sim, o foco de hoje é resolução de exercícios. A gente vai falar sobre exercícios de biologia, química e física, nesta ordem, biologia, química e física, até às 8 da noite. Como essa live aqui está acontecendo via Zoom, o Zoom ele não admite live de mais de 40 minutos quando você tem muitas pessoas. Então, provavelmente, quando tiver faltando aí uns 5, 10 minutinhos, a live vai cair, e aí você já sabe, a hora que ela for derrubada, você entra no mesmo link novamente. É só entrar no mesmo link novamente e a gente continua a nossa conversa do ponto que parou. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa falando o motivo dessa live, né? Esses dias atrás, eu conversando com os meus alunos de uma escola particular aqui da região aqui, eles comentavam o quanto eles estavam se sentindo inseguros, né? Se sentindo profundamente seguros com a ideia de que eles estavam diante de uma prova que estava acontecendo logo depois da gente passar por esse inferno todo que é uma pandemia. E aí a galera estava apavorada, né? Mais do que justo esse tipo de preocupação, esse tipo de ansiedade. E aí, meus queridos, vem então a nossa conversa de hoje. Vem agora a ideia de tentar resolver não todos os seus problemas com o Enem, porque bom, ele mede conteúdo do ensino médio inteiro, mas pelo menos aliviar essa tensão do tipo, putz, vou passar por uma prova onde eu não estou me sentindo preparado, principalmente em matérias que, em geral, é o que apavora a galera, que é química, física e, é claro, a biologia. Bom, o que eu fiz então? Em pesquisa com principais sites, com pesquisa com as estatísticas sobre as questões do Enem, sobre o histórico disso, e obviamente com dicas de outros professores da mesma área que eu tive a chance de levantar os temas que são ou mais recorrentes ou temas que têm maior chance de cair. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Bom, a resposta é bem simples. Eu fiz um histórico ano por ano sobre as temáticas que mais caem nas provas. E tem alguns temas que têm aumentado a frequência nos últimos anos em relação aos outros. O que faça com que esses temas tenham muito mais chance de cair na prova do que em anos anteriores. Quem me conhece como professor sabe que eu não dou tiro fora, né, do alvo. E aí, então, trago para vocês quais serão os temas que a gente vai ter a chance de abordar aqui e resolver questões sobre a temática hoje. Bora lá. O assunto que eu vou tratar com vocês hoje aqui vai navegar sempre pelo menos entre 2 ou 3 temas. Tá? Em biologia, eu quero ter a chance de falar com vocês sobre a tecnologia de DNA recombinante. Sim, temas ao redor de biotecnologia caem com muita frequência nos últimos anos no Enem. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, coisas como
testes genéticos de paternidade, testes que avaliam evolução, o que eles chamam de DNA fingerprint, RAPD, PCR, que são técnicas muito específicas e muito inovadoras da biologia para análise genética, têm caído nos últimos anos. Em geral, não são questões absurdamente complexas. Por quê? São tecnologias muito recentes. E como tecnologias desse tipo são muito novas, em geral, os alunos chegam para essas provas sem ter ideia do que se trata. Tá? E aí, nesse caso, em geral, essas questões vêm com um contexto do tipo, primeiro no enunciado, ele te conta uma história, meio que te explicando do que se trata essa técnica, e aí, na sequência, vem a facada. Aí vem a questão, levantando a temática e apresentando para você quais seriam as possíveis problemáticas a ser resolvida. Outro tema que já não é mais tão inovador assim, mas também está dentro da biotecnologia e que também vem caindo com bastante frequência nos últimos anos, é a transgenia, é a clonagem. A clonagem já é um tema assim já meio que ultrapassado, afinal de contas a gente já completou aí mais de 20 anos que a Dolly, que foi o grande clone, o famoso, aconteceu, já viveu, já morreu, já deu aí 1 milhão de filhotinhos. Existem clones da Dolly existindo por aí até hoje. Entretanto, a transgenia é sim uma temática que está em alta. Bom, já na química, como a gente vai falar daqui a pouquinho, existe algumas temáticas que antes eram raras e que agora elas aparecem com mais frequência. Não é o caso de pH e pOH. pOH e OH são temáticas que já vêm, ó, desde o primeiro Enem. O primeiro Enem, que foi o de 1998, sim, já faz muitos anos, já faz 20 anos que teve esse primeiro Enem. Ele teve uma prova de química toda em cima só de pH e pOH. Dos anos para cá, ela deu uma desaparecida e ela voltou a aparecer nas provas. E ela agora aparece nas provas com cálculo, com questionamentos a respeito sobre alcalinidade, sobre acidez, situações associadas à poluição, a aparelho digestório, tipo, associando essa temática à biologia, né? E ainda sobre esse assunto de presença de íons e tudo mais, não posso deixar de falar sobre a temática de eletroquímica, principalmente os conceitos associados à pilha de Daniel. Sim, a pilha de Daniel, que é o princípio mais básico para se entender como é que é um funcionamento químico de geração de eletricidade, tem caído muito em provas. Para vocês terem uma ideia, só na prova de 2020, considerando aqui a comparação entre a prova digital e a prova presencial mesmo, nós encontramos aí uma série de questões falando sobre tanto a produção de eletricidade de forma inteligente, e quando a gente fala disso, aí eu estou falando especialmente sobre a ideia de você produzir eletricidade que não seja por uma matriz energética básica, então, por exemplo, usar células de energia, energia solar, que envolve, às vezes, funcionamento, né, de reações químicas, tem caído com frequência. Outro assunto que está muito associado a essa questão de reações químicas que geram eletricidade, que funcionam como pilhas, está associado aos conceitos de oxidação, né? Os conceitos de oxidação, que muitas vezes está associado ao processo de decomposição de metais, sobre a questão dos metais de sacrifício, tem caído com frequência e prometem sim para a prova que está chegando aí no fim desse mês de novembro. Para a prova de física, eu trago um clássico que não deixa de ser um item muito frequente nas provas, que sempre apareceu muito mais, que promete, pelo olhar dos professores que trabalham a física nos cursinhos preparatórios, que é a ótica geométrica. Sim, é geométrica, eu esqueci uma letra C ali, mas tudo bem, eu espero que todo mundo me perdoe. Bom, de qualquer forma, é importante dizer aqui, meus queridos, que a ótica geométrica ela já aparece na prova com uma certa frequência. Geralmente, quando aparecem questões a respeito de luz, a gente pensa sempre em espelhos, no conceito de sombra, e isso já apareceu, por exemplo, várias questões a respeito de temática astronômica, sobre a questão, por exemplo, de eclipses, rotação da Terra e tudo mais.
estações do ano e tudo mais. Mas o que se promete nesses últimos anos são questões de ótica geométrica associada principalmente à visão humana. Sim, coisas como temáticas de miopia, astigmatismo, daltonismo, a necessidade do uso de óculos, como seria o funcionamento desses óculos, tem aparecido com uma certa frequência na prova. E, em geral, esses conceitos não estão associados a cálculos, e isso é a parte interessante. Muita gente geralmente pensa na física como sendo uma prova necessariamente de cálculo, como fosse uma prova de matemática. E a prova do Enem de física, nos últimos anos, tem se provado exatamente o contrário. Quando aparece uma questão de cálculo, essa questão de cálculo geralmente é muito simples. E aqui tem um detalhe importante, que é a necessidade de se cobrar uma questão de física pensando no conceito técnico por trás dela. Tipo, quando eu uso um óculos para corrigir uma hipermetropia, o que esse óculos faz? Como tem que ser essas lentes? Esse tipo de questão tem caído com mais frequência. Tá? E é claro, eu não posso deixar de falar do tema mais clássico dos Enems, a ondulatória. Ondulatória é a parte da física que estuda todo o movimento que é periódico, né? Tudo que acontece em repetição, e o principal movimento periódico que cai nas provas do Enem são conceitos a respeito de terremotos, variação de ondas, né? De ondas mesmo do mar, e principalmente a acústica. Sim, a parte da física que estuda o som. Tá? Aqui é importante dizer que tanto a ótica quanto a ondulatória são partes da física que navegam ali lado a lado, exatamente por causa daquela dualidade da luz, que ela pode ter comportamento de partícula, mas pode ter comportamento de onda. Então, se ela tem comportamento de onda, então é contemplado dentro da ondulatória a ótica também. Tá? Então, a gente vai ver questões aqui do Enem que já caíram e que prometem vir outras por aí sobre a mesma temática. Mas vamos parar de enrolação por aqui. Eu já apresentei a temática que a gente vai falar hoje. A gente tem aí até as 8 da noite para trabalhar e eu trago aqui para vocês 54 slides. Eu espero que a gente dê conta de todos eles. Se não, já aviso. Todo mundo que participou, que está participando disso aqui e que contribuiu lá com aqueles R$ 10 de Pix para mim, vai ganhar depois no grupo de Telegram todo esse material aqui em PDF. Tá? Então, fique tranquilo, não se preocupe em fazer muita anotação. É claro, se você tiver a fim de fazer anotações aí recorrentes à temática, faça, mas saiba que tudo isso aqui tá salvinho, bonitinho, prontinho para ir para sua mão daqui a pouco, quando terminar essa live, lá no grupo do Telegram. Bora lá? Bom, vamos começar então por hoje, por biologia, e como eu disse para vocês, a temática da nossa conversa hoje vai ser tecnologia biológica, biotecnologia. Logo, temos então aqui, eu vou começar pelo que parece ser o mais simples, transgenia, tá? Por quê? Por que exatamente falar sobre transgenia? Bom, vamos partir do princípio básico sobre o que é algo que é transgênico. Transgênico, basicamente, é quando você pega um trecho de DNA que é típico, que é comum a um ser vivo, retira esse trecho de DNA e bota em outro ser vivo. E uma vez esse trecho de DNA existindo dentro do corpo desse outro ser vivo, esse trecho de DNA passa a produzir uma substância. E essa substância pode ter algum tipo de aproveitamento. Hoje eu fiz uma enquete lá no nosso grupo do Telegram falando exatamente sobre o primeiro transgênico. O primeiro transgênico feito pelo homem foi a insulina. Ele foi feito pelo Nicolas de Bayer e o Nicolas de Bayer ele fez basicamente o seguinte procedimento. Ele tirou uma célula do pâncreas humano, retirou de dentro dessa célula o trecho de DNA que é responsável pela fabricação da insulina e injetou esse trecho de DNA misturando ao DNA de uma bactéria. Bactéria essa que é muito fácil de cultivar em laboratório, que é a Escherichia coli, que a gente conhece aí pelo nome de coliformes fecais. Aí, bom, beleza, o cara pegou o DNA de um humano e colocou numa bactéria. O que tem de transgênico aqui? Bom, essa bactéria,
vivendo em laboratório, vivendo dentro de um meio de cultura, e com esse trecho de DNA novo, passou então a produzir insulina. Só que não era uma insulina bacteriana, é uma insulina humana, que foi feita por uma bactéria. Então, o primeiro produto transgênico inventado no mundo foi uma bactéria produtora de insulina. Insulina essa que não é feita normalmente dentro de uma bactéria, mas se você coloca o trecho de DNA lá, ela passa a fazer. Existem uma série de questões do Enem, se você procurar e fizer uma pesquisa, você vai achar um monte de questões do Enem que já aconteceram sobre transgenia. Eu selecionei aqui a do Enem de 2018, que foi uma das mais recentes, falando sobre essa temática. Aqui é importante dizer que as questões do Enem, ela tem uma cara. Geral, ela traz esse texto de suporte, né? Ela traz um texto de suporte, e aí logo na sequência vem uma comanda. E a gente sempre deve começar a resolução de uma questão do Enem lendo a comanda. Então vamos lá. Neste caso, o uso das leveduras modificadas objetifica, né? Objetiva. Bom, ele está perguntando sobre para que servem as leveduras. Provavelmente o texto fala sobre isso. Então vamos lá. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Tá, beleza. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas de peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases, ou seja, antes de terminar o texto aqui, ó, nós temos então um trecho de DNA, um gene, que é responsável pela receita de bolinho lá para fazer a peroxidase. A peroxidase é a substância que eu quero fazer. É o correspondente a injetar o DNA que vai fazer as bactérias fabricar insulina. Só que aqui no caso, eu vou injetar um DNA que vai forçar alguém a fazer peroxidase. Tá. Pensando nisso, inseriram genes codificadores de peroxidase em leveduras, cultivadas em condições de clareamento e lavagem de jeans, e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Ou seja, eles querem leveduras que produzam peroxidases, que sobrevivam a esse ambiente desse líquido poluente, né, que está relacionado aí ao clareamento, à produção de jeans. Bom, vamos ver qual alternativa está relacionada a isso. Bom, as leveduras têm o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes de lavagem, eliminar a necessidade de tratamento da água consumida, elevar a capacidade de clareamento do jeans, aumentar a resistência do jeans a peróxidos, associar a ação de bactérias ao clareamento. Bom, qual é a ideia? Bom, eles estão falando que para fazer as técnicas de tingimento dos jeans, eles usam peróxidos. Esses peróxidos são jogados na água, ele vira um poluente, né? Ele é jogado numa água que vai para um rio. A ideia de produzir leveduras com peroxidases é leveduras capazes de degradar o peróxido. Então, qual é a ideia? Tarará, tarará, tarará. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes de lavagem. Notem que foi uma questão sobre transgênico. Só que aqui o que teve de mais importante nessa temática não foi exatamente a transgenia, foi uma questão sobre meio ambiente. Aqui é legal a gente falar que essa questão ela exige principalmente de você a capacidade de interpretação. Eu sou capaz de dizer que se você não soubesse o conceito de transgênico, mesmo assim você conseguiria resolver essa questão se você interpretar bem esse texto de suporte. O texto de suporte, nesse caso, faz toda a diferença. Vamos a uma próxima. E aqui eu vou trazer o próximo tema. E aí, como eu disse, clonagem, apesar de ser um tema velho, continua caindo no Enem. Tá aqui uma questão de 2020 sobre essa temática, do Enem do ano passado. Então vamos lá. Ó. Em 2012, a Embrapa divulgou a intenção de trabalhar com clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, como é o caso da onça-pintada, como é o caso do veado catingueiro. Lembrando aqui que clonar um animal em extinção é para garantir que esse animal crie cópias dele e, com isso, a gente não fique sem o animal, né? Para tal,
as células desses animais seriam coletadas e mantidas num banco de germoplasma para o seu posterior uso. Ou seja, para fazer um clone, eu preciso da célula original do bicho. Então, eu ia lá no lobo-guará, tirava uma célula dele. Ia lá na onça-pintada, tirava uma célula da onça-pintada. E isso é estocado, né? E o local onde a gente estoca material genético é o que a gente chama de germoplasma, tá? Um banco de germoplasma. Dessas células seriam retiradas os núcleos e inseridos em óvulos anucleados. Aqui ele basicamente ele está descrevendo a técnica de clonagem, né? Para você produzir o primeiro clone, que foi a Dolly, eles fizeram o quê? Eles pegaram uma ovelha, da teta dessa ovelha, né, do úbere dessa ovelha, eles tiraram uma célula, e essa célula que tem o DNA da ovelha original, ele foi inserido no óvulo de uma célula, né, de uma fêmea qualquer, de uma outra ovelha. Só que esse óvulo, ele já tem o seu próprio DNA, ele já tem o seu próprio núcleo. Então, para que ele possa ser útil para a clonagem, eu tiro o núcleo original dessa célula e boto ali o núcleo da célula que eu quero clonar. No caso, a da ovelha Dolly foi tirada da célula da teta da ovelhinha original. Esse óvulo, então, é colocado dentro de uma barriga de aluguel, e aí nasce um bebezinho que é uma cópia de quem? Uma cópia do doador da célula original, que foi a célula lá da teta da ovelha, beleza? Tá. Aqueles mais ou menos estão falando a mesma coisa. Após o desenvolvimento inicial in vitro, os embriões seriam transferidos para o útero das fêmeas da mesma espécie. Com a técnica de clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do cerrado, e se der certo essa aplicação, pode expandir-se para outros biomas brasileiros. Tá. Fizeram a descrição aqui da clonagem e qual era a ideia. Agora vamos diretamente à questão. A limitação dessa técnica, no que se refere à conservação das espécies, ela gera clones haploides e inférteis. Não, vai gerar um animalzinho como outro qualquer. Não, essa está fora. Aumenta a possibilidade da ocorrência de mutantes. Na verdade, não tem nenhuma relação, né? Mutante seria um ser com um novo DNA. Não tem nenhum risco a respeito disso. Leva a uma diminuição da variabilidade genética. Será que podemos considerar essa alternativa? Eu digo para vocês, sim, senhores. Sim, podemos considerar essa alternativa, sim. E por que razão? Criar um clone é basicamente criar uma cópia de um ser vivo. Se eu crio um monte de clones desse mesmo ser vivo, eu crio um exército de seres todos iguais. E se são todos iguais, eu vou ter variabilidade genética? A resposta é não. Vai ser todo mundo igual, então não tem variabilidade genética. E isso é muito ruim. Tá? Esse princípio de se criar seres iguais, ele sempre é muito péssimo na biologia, exatamente porque se você mantém os seres vivos todos idênticos, todos muito semelhantes, você cria um fenômeno que é o fato de você ter o mesmo gene sendo manifestado em todos, dando qualidades iguais para todos, mas principalmente dando o mesmo defeito para todos. E aí o que acontece? Se surgir, por exemplo, uma doença genética que se manifesta no ser que vai ser clonado, quando você clona ele, todo mundo vai manifestar a mesma doença genética. Então, ter indivíduos com baixa variabilidade genética, isso é ruim. A ideia é sempre aumentar a variabilidade genética. E é aí que entra a reprodução. Os mecanismos de reprodução sexuada, principalmente, né? Quando você coloca lá o lobo-guará cruzando com a loba-guará, você tem a mistura de material genético vindo do espermatozoide do macho e do óvulo da fêmea. E aí você cria seres com uma mistura de material genético dos pais. Quando você faz um clone, não. Tá? E isso é muito importante. Em geral, hoje em dia, quando se fala de clonagem, está se falando disso. Tipo, é interessante a proposta? É. Ela é vantajosa? Nem sempre. Né? Exatamente por diminuir a variabilidade genética. Mas vamos a seguir, vamos para mais uma questão. E aqui, como eu disse para vocês, falando dessa outra temática da prova de biologia, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a técnica de DNA recombinante. Bom,
Primeiramente, a gente tem que explicar sobre o que seria essa técnica de DNA recombinante. Basicamente, quando eu pego um trecho de DNA e eu consigo trocar pedaços dele, eu estou recombinando um DNA. E isso serve para quê? Bom, a gente acabou de falar disso, aumentar a variabilidade genética ou entender como uma determinada substância é feita. Aqui é importante dizer que toda vez que essa temática aparece nas provas, ela aparece circulando um tema recorrente que é um DNA é gigante, é um fio enorme, traz ali o código para a fabricação de todas as proteínas dos seres vivos. E esse DNA poderá ser usado para produzir proteínas. Isso é muito importante. O DNA traz o código genético para produzir todas as proteínas que você precisa no seu corpo. Para conseguir fazer isso, esse DNA é traduzido, ou melhor, ele é transcrito. Ele pega só o pedaço do DNA que te interessa para produzir aquela proteína em específico, e aí ele faz um código genético provisório, chamado de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser útil com o código lá bonitinho para fazer a proteína. Se eu mexo no trecho de DNA, se eu mexo no RNA mensageiro, obviamente eu vou alterar essa proteína final, tá? Mas vamos à questão aqui, vamos ver o que ela está pedindo, e a questão traz o seguinte enfoque. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para edição de genomas. Bom, edição basicamente é tira, corta, bota outro no lugar, né? Emenda, é aquela coisa de editar, né? Você mexe. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá a mudança do gene, combinado com o mecanismo de corte e reparação do DNA. Bom, aqui basicamente ele está te contando uma história que é você pegar o DNA, cortar e reparar, né? Para você ter lá o gene que você precisa. Assim, após o reconhecimento do local, onde será realizada a edição, uma nuclease, essas palavras terminadas em ase, elas são sempre substâncias enzimáticas, né? São sempre substâncias que participam desses processos químicos. No caso aqui, cortar o DNA é um processo químico, né? Uma protease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortada, esses mecanismos de genoma tendem a juntar as fitas novamente, e nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado e trocado. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria o quê? Bom, pensa comigo. Se eu tenho a possibilidade de cortar o gene, tirar um pedaço por outro, eu tenho a possibilidade de, principalmente, testar que substâncias podem ser feitas a partir do DNA. Uma coisa que sempre foi problemático, né? A gente tem um DNA gigantesco, mas a gente não sabe ao certo o que cada trecho de DNA é capaz de fabricar. É como se a gente tivesse um livro de receitas com mais de 500 receitas para fazer bolos e tortas e etc. A gente já saboreou de todas essas tortas, todos esses bolos, mas a gente não tem um índice. A gente abre o livro e tem que abrir assim, né, para o rumo, para saber que proteína é feita e quando é feita. Então, pensando nisso, uma técnica que você pode mexer no DNA pode ser interessante. A pergunta é, qual é a aplicação que você dá para essa técnica? E a resposta seria a correção de distúrbios genéticos. Bom, pensa comigo. Se você tem um DNA que tem um trecho que tem defeito, a possibilidade de eu tirar aquele defeito fora, substituir aquele trecho de DNA por outro, pode ser muito interessante. Você substituir um pedaço de DNA por outro e possibilitar a correção desse defeito. E aqui mora uma inovação tecnológica muito importante, né? Porque doenças genéticas até hoje a gente não tem cura para nenhuma delas. A gente tem até tratamento para algumas delas, a gente tem até medicamentos para tornar essas doenças menos efetivas, mas a gente não tem como corrigir esses defeitos, né? E pior, pessoas que têm esses defeitos genéticos, eles ainda passam essas características de geração para geração. Ou seja, se você tiver um mecanismo que possa corrigir esses distúrbios, você impede que eles sejam passados para a geração seguinte. Bom, dentro dessa temática que eu apresentei para vocês,
Temos aqui, então, questões de clonagem, transgenia e tecnologia de DNA recombinante. São, de longe, as temáticas que têm uma chance enorme de cair pelo menos 2 ou 3 questões na prova de biologia. Aí fala assim, professor, mas 2, 3 questões numa prova de biologia, numa prova do Enem, não é muita coisa. Aí que você se engana. Se for dentro de uma temática que você não entende e você vai sabendo que vai cair uma questão como essa, você não vai ser pego de surpresa. E provavelmente até o dia da prova de Ciência da Natureza você vai ter a chance de ler mais, assistir vídeos mais e talvez até entrar lá no meu canal do YouTube. Sim, eu tenho um canal no YouTube. Sim, eu estou pagando esse mico aí, fazendo live, ter dinheiro. Nós, prostitutos da educação, estamos aqui para isso. E sim, eu tenho um canal lá no YouTube, o CGI Uma Câmera. Lá eu posto alguns vídeos e lá tem inclusive um vídeo sobre a resolução de questões de biologia do Enem que eu fiz no início do ano passado. Recomendo super a galera ir lá assistir, porque as questões que eu resolvo lá não são as mesmas que eu resolvo aqui. E vale super a pena. Aqueles que estão aqui e que ainda não fazem parte do grupo do Telegram, que não faz parte do grupo dos tutores do Enem, lá, meus queridos, nós temos vídeos de outros aulões como esse que foram dados, então fica de olho, porque esses vídeos são legais, eles trazem aí revisões não só de biologia, física, química, mas tem geografia, história, arte, literatura, gramática, matemática, tem questão de todos os tipos, para todos os gostos. Vai lá, paga lá os 10 e vem participar com nós, beleza? Então é isso, estou aqui vendendo meu peixe, me ajude a pagar o meu almoço no shopping amanhã, beleza? É isso. Bora lá, vamos continuar aqui. E eu trago aqui para vocês uma questão. É aquela história, resolvi aqui umas questões, agora eu trago para vocês. Eu preciso saber como é que vocês se virariam. Sim, senhores, temos aqui uma questão do Enem, uma questão do Enem de 2014, e ele está aqui contando uma historinha para nós. Bom, vou aqui ler o enunciado e eu queria aqui que vocês tentassem se esforçar para resolver essa questão. Vamos ver como é que a gente se sai juntos. Bom, em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Aliás, isso é muito comum na prova do Enem. Eles colocam lá uma figura e pedem a sua interpretação. Essa questão aqui, quem é meu aluno nas escolas particulares, aí, beijo objetivo, beijo ângulo, né, meus bebês que devem estar aí assistindo a aula comigo. Essa questão eu já coloquei em provas minhas e ela tem um erro bizonho nela, na figura. Ele coloca lá no desenho uma bactéria. Vocês estão vendo aqui, ó? A nossa amiga bactéria. Se vocês notarem, dentro da bactéria tem uma bolinha preta, né? Essa bolinha preta seria um núcleo. Bactérias não têm núcleo. Tá? DNA é solto do citoplasma, não tem núcleo. É uma célula procarionte. Isso é um erro bizonho, e eu já coloquei essa questão no vestibular, para os meus alunos resolverem, exatamente falando sobre isso, sobre o erro da questão. Mas, enfim, não estamos aqui para criticar, estamos aqui para chorar junto, porque sim, estamos aqui no aulão dos inseguros do Enem, inseguros junto, chora junto, mas quem chora junto não pode molhar o gabarito, porque se molhar o gabarito, eles não conseguem fazer a leitura do laser lá, e aí a gente perde questões. Seguindo aqui. Bom, basicamente o que se fala aqui. Tira o DNA da bactéria, abre o DNA da bactéria. Bota lá no meio um trechinho de DNA. Trechinho de DNA esse que vai ser colocado dentro de uma célula de uma planta. A pergunta é, sob o ponto de vista biotecnológico, essa planta é o quê? Esse ser vivo é o quê? Que rufem os tambores. A regra aqui é bem simples, né? Se eu peguei o DNA de uma bactéria e enfiei numa célula de uma planta, então o que a gente tem? Um transgênico, né? Essa planta é um transgênico, ela recebeu um DNA estrangeiro. A ideia de transgenia é basicamente isso, você receber o DNA de um outro ser vivo. Então, transgênico, é isso.
Bora mais um pouquinho aqui. Temos mais uma questão. E essa questão aqui está falando de novo de material genético. Tá lá, ó. Vou ler aqui, gente. Enem de 2013. Fala assim, pô, CG, o Enem de 2013, pelo amor de Deus, faz aí quase 10 anos. É, meus amores, mas de uns anos para cá, essas questões vêm aumentando a quantidade. E eu peguei ela porque eu gostei dela. Então, tipo, não importa. Tá, vamos lá. A estratégia para a obtenção de plantas transgênicas, pela obtenção de transgenes, transgenes é o genes que a gente usa na transgenia, tá, gente? É o nome que eles dão para o gene que eu pego de um bicho, passo para o outro. No caso aqui, eu vou passar para uma planta, né? Porque eu estou querendo fazer uma planta transgênica. E esses transgenes são inseridos em cloroplastos. Lembrando aqui, cloroplastos é a organela que tem dentro das células vegetais, que só ocorrem em células vegetais e que é responsável pela fotossíntese. Mas aqui tem um outro detalhe importante. O cloroplasto é uma organela que tem DNA, né? É uma das pouquíssimas organelas que podem ter dentro de um vegetal e que tem DNA. Bom, a pergunta é o seguinte aqui. Em substituição à metodologia da inserção do transgene no núcleo da célula, né? Que em geral... gente, falta menos de um minuto para cair a live vai cair! E eu vou derrubar ela aqui rapidinho e a gente volta para resolver ela novamente. Beleza, senhores? Entrem no mesmo link, por favor, novamente, para a gente continuar, porque ainda tem prova de química, tem a prova de física, hein? Ó, vem comigo.